Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, gente! Nós estamos de retorno para trabalhar com o conteúdo do 6º ano no projeto Em Cada Casa Uma Escola, Nós Iremos Até Você, um projeto da Prefeitura de Rosário em parceria com a Secretaria de Educação. Além dos episódios que passam toda sexta-feira aqui na TV Rosário, você pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube, né, CEMED Rosário MA. E hoje a gente vai dar continuidade a um conteúdo de 6º ano que já foi trabalhado anteriormente, né? A gente já iniciou falando sobre Grécia e pensando especificamente a formação e a consolidação das cidades-estado. Até então a gente falou sobre características comuns das cidades-estado e disse que ia fazer uma comparação entre a cidade de Atenas e Esparta, sendo duas cidades no qual elas são normalmente mais estudadas nos livros didáticos e, consequentemente, pelos historiadores é o que a gente tem mais acesso de documentação, o qual acaba se tornando mais perceptível nesse campo da historicização. Porém, a gente na aula anterior falou apenas de Atenas. Hoje a gente vai dar uma continuidade falando de Esparta, e quando terminar de falar de Esparta, a gente começa a falar um pouco sobre a estrutura social e cultural dessas cidades-estados gregas, ok? Então vamos começar. Para começar a falar sobre Esparta, primeiro a gente vai falar sobre a localização dela. Esparta, diferente de Atenas, que era uma cidade mais litorânea e tinha portos para sua estrutura econômica, para dar suporte a essa sua estrutura econômica, Esparta se encontrava na região peninsular da Grécia, né? Entre áreas montanhosas, o que efetivamente afeta a forma como os espartanos se relacionavam com o seu ambiente, né? Para a gente falar sobre Esparta, a gente vai destacar principalmente sua divisão social, né? A gente fala de pelo menos 3 grupos que formavam essa sociedade. Os espartanos ou espartiatas, né, que eram os únicos dentro dessas cidades que eram considerados cidadãos, eram os únicos que tinham voz política, né? Eles eram homens donos de terras e donos de escravos, né? E eles eram responsáveis tanto pelo controle político quanto pelo exército. Tanto que eles eram os únicos que tinham direito de participar do exército, né? A formação do exército era a formação de um cidadão espartano. Além dos espartanos, a gente destaca os periecos, né? Os periecos, eles eram homens livres, né? Em geral comerciantes, artesãos e naturais de outras polis. Em geral, eles eram descendentes dos povos que enfrentaram os dórios, que foram os fundadores da cidade de Esparta, mas que se renderam a essa dominação, né? Diferente dos ilotas, que eram os escravos espartanos, né? Eles eram escravos pertencentes ao Estado e que sustentavam essa elite espartana. Em geral, eles eram descendentes daqueles que resistiram à dominação dória, né? Voltando para falar especificamente da estrutura de Esparta, como a gente já falou, ela foi fundada pelos dórios no século IX a.C., né? Ela tinha muita uma influência militar, principalmente porque os dórios eram um povo muito militar. Ela era, vamos dizer assim, parecida com um acampamento militar. Toda a sua estrutura e educação é voltada para a formação de um bom soldado, né? Os meninos eram eram educados em casa até aos 7 anos, e a partir dos 7 anos eram levados para essa educação militar. As meninas eram pensadas como as futuras mães de soldados, então elas eram necessárias que elas fossem saudáveis e fortes para parir bons soldados espartanos. A política espartana, ela era uma oligarquia, ou seja, eram aqueles grupos da elite, eram os espartanos que tinham voz política nesse governo. Ele era uma diarquia, ou seja, 2 reis vindo de famílias espartanas de renome dividiam o poder militar e o poder religioso. Dentro da política espartana, a gente destaca 3 instituições políticas, que é a Gerúsia, a Ápela e o Eforato. A Jerusa
é um grupo de 30 anciãos, todos eles maiores de 60 anos, mais velhos de 60 anos, com cargos vitalícios, ou seja, até a morte, né? Os gerontes, que eram os que faziam parte da Jerusa, eram responsáveis por propor as leis, julgar crimes e decidir sobre períodos de guerra e períodos de paz, entre outras funções, né? A Ápela era uma assembleia também de espartanos, não tinha uma quantidade específica, mas eram todos homens maiores dos 30 anos. Eles votavam nas propostas que eram feitas pela Jerúsia, né? E o Eforato, ele era formado por 5 membros eleitos pela Ápela, né? E eram responsáveis por presidir a Jerúsia e a Ápela originalmente, né? Eles supervisionavam os reis, aplicavam a leis e a educação dos jovens. E como a gente vem dando destaque a pensar a educação desses jovens, aqui a gente começa a pensar a estrutura cultural e da sociedade dessas cidades. Inicialmente, quando a gente for falar sobre educação, a gente vai dar destaque às educações que se desenvolviam também na cidade-estado, na polis ateniense, né, de Atenas, e na polis espartana. A gente vai ver como elas eram diferenciadas, né? A educação ateniense, ela priorizava uma formação integral do indivíduo. Ela falava tanto sobre uma formação física, psicológica e intelectual daquele cidadão, ok? E tinham 2 finalidades: o desenvolvimento de um cidadão leal a Atenas, né, a sua polis, e a formação de um homem em pleno domínio de si próprio, né? Tanto que entende-se o cidadão ateniense como esse equilíbrio entre um cidadão com uma boa formação intelectual, mas também com uma boa formação física, né? As mulheres em Atenas, a gente já chegou a comentar isso na aula anterior, elas tinham uma condição de submissão, né? Assim como em outras cidades da Grécia, com exceção de Esparta, né? Ela era submissa ao mundo masculino. Em Atenas, as mulheres bem-nascidas, né, da elite ateniense, elas viviam isoladas em um aposento específico da casa, né, ou voltada a atividades domésticas. Para os atenienses, para os pensadores atenienses, a mulher ela tinha apenas uma função, a de gerar filhos, né, de preferencialmente filhos homens, né? A gente tem um grande filósofo grego da época, Aristóteles, que ele teria dito, né, a mulher é um ser inferior e por isso, a mulher é um ser imperfeito e por isso mesmo inferior. Então essa compreensão de que a mulher não é o complemento perfeito do homem levava essa percepção dela como um ser inferior ao homem. Diferente disso, a gente vai ver a formação na educação espartana, né? A educação espartana ela tinha como finalidade a preparação de um indivíduo para a guerra. Lembra que a gente falou sobre os espartanos, né? A elite da sociedade de Esparta? Pois bem, a formação desses homens são para formar um bom guerreiro, né? Um bom soldado. Ao nascer, a criança ela era examinada pelos anciãos. E dentro disso, se ela tivesse algum defeito físico, ela não era considerada digna de permanecer como cidadão espartano. Em geral, ela era abandonada ou atirada do alto de um monte, né? Até os 7 anos, a criança ela era cuidada diretamente pela mãe, sendo menino ou menina. Sendo menino, né, esse menino era entregue ao Estado, que começava a educar esse menino de acordo com os valores espartanos. Aos 12 anos, tinha início a educação militar, sendo enviado para o campo, onde eles deviam se sustentar, né, por conta própria, e dormia lá livre. Professora, mas por que se acontecia isso? Era o princípio de formar um bom soldado a partir da sobrevivência, da resistência à fome e da busca pela comida e dos intempéries da natureza, né, do frio ou do calor, né? Não incomumente, eles eram também apresentados a jogos de dor, justamente para eles conseguirem se tornar bons soldados e resistir à dor, né? Eles aprendiam a roubar com agilidade, pois se fossem pegos roubando, seriam espancados até a morte não porque estavam roubando, mas pela inabilidade de roubar. Aos 17 anos, os rapazes eram submetidos à críptia.
os jovens se escondiam pelo campo, munidos de punhais, e tinham que matar, degolar, né, um escravo. Após ser aprovado nesse teste, né, eles se tornavam independentes e recebiam um lote de terra. Em seguida, eles passavam a viver como soldados no quartel, sem poder casar até completar 30 anos. Só a partir dos 30 anos eles podiam participar da assembleia e casar e deixar o cabelo crescer. Aos 60 anos, eles se aposentavam do exército e podiam integrar o conselho de anciãos que a gente já tinha comentado até então. As mulheres espartanas, diferente das mulheres atenienses, elas tinham uma educação especializada, né? Ela se limitava a fazer das mulheres mães de crianças saudáveis. Isso fazia com que elas fossem educadas para ter um físico saudável e forte, né? As jovens praticavam ginástica e eram acostumadas a se manterem nuas, por exemplo, em festas, né? Comparativamente, elas eram mais livres do que as atenienses, já que como os maridos passavam a maior parte do tempo nos quartéis, elas se tornavam responsáveis pelos cuidados da casa, da prole e das posses da família. Apesar da autonomia política e econômica, as cidades-estados gregas, elas mantinham algumas semelhanças culturais. Ou seja, apesar da gente dizer que cada cidade-estado tinha sua própria estrutura de formação política e econômica, a gente vai ver que existiam características em comum. E é por isso que, apesar das lideranças individuais, a gente consegue tratar essas cidades como uma civilização que a gente já vem falando há algum tempo. Para falar sobre a sociedade grega, a gente vai falar sobre algumas características similares, né? E a primeira coisa é falar efetivamente sobre a divisão social. E a gente já viu, quando falou tanto de Atenas quanto de Esparta, que havia uma divisão muito similar entre o que era elite e o que era, vamos dizer, o povo dessa cidade, né? A elite dessa sociedade normalmente era formada por homens ricos e proprietários de terra, normalmente descendentes dos fundadores daquela polis. Aí a gente cita como exemplo os eupátridas em Atenas e os espartíatas ou espartanos em Esparta. Essa segunda classe, esse segundo grupo social, eram formados de homens livres, pequenos proprietários, artesãos ou comerciantes. Em Atenas eram os demiurgos e em Esparta eram os periecos. E haviam também os escravizados ou servos, né, que era o que a gente citou lá em Esparta, os ilotas, né? Além dessa divisão social, a gente também vai citar a religião grega, né? A religião grega, ela era politeísta, ou seja, eles adoravam vários deuses. Ela era antropomórfica, ou seja, os deuses possuíam forma humana. Seus cultos, eles tinham em geral uma finalidade de pedir proteção às suas famílias e às suas cidades, né? E dentro do que a gente está chamando de mitologia, porque, gente, bora deixar bem claro, normalmente, atualmente, a gente trata essas histórias de deuses do antepassado dentro do termo de mitologia. Mas o que a gente está chamando de mitologia é a religião desses povos, né? Só para a gente entender o que é mitologia. Frequentemente o termo mitologia é associado às religiões de sociedades antigas, como a mitologia grega, romana, nórdica, entre outras, né? O que a gente tem de acesso à cultura grega, à religião grega, vieram de muitas obras, mas a gente vai destacar aqui algumas das obras produzidas por Homero, no século 8 a.C., e Hesíodo, também no século 8 a.C. No caso, Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia, e Hesíodo escreveu a Teogonia e os Trabalhos e os Dias. São obras que contam histórias completas, ela não vai parar pontualmente explicando o que é cada um. Ela é uma história, ela normalmente conta uma saga de algum herói, principalmente a Ilíada e a Odisseia, que contam as histórias, no caso a Ilíada, de uma guerra, e a Odisseia, a história de um deus, de um rei grego, né? Para a gente entender mitologia, bora pensar aqui o conceito de mito, né? Um mito é uma narrativa sagrada que explica como o mundo e a humanidade vieram a se formar e são atualmente. E ela é transmitida de geração em geração. Apesar de, como a gente falou, os gregos terem escrito isso em algum lugar,
Normalmente a sociedade grega aprendia isso passando de pai para filho, de avô para neto, entre outros, né? E agora, para a gente falar um pouquinho sobre a religião, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura do que eles acreditavam, entre aspas, por quê? Como eu falei, existem diferentes obras que registram essa história. Mas eu também já falei para vocês que esses mitos, essas histórias eram passadas, contados de boca a boca, né, aprendidos. Então, algumas dessas histórias, existem algumas versões diferenciadas. A gente escolheu algumas para passar para vocês, mas vamos entender que existem em acessos que vocês podem ter a diferentes livros ou mesmo na internet, que tenham algumas mudanças nas histórias desses deuses que a gente vai falar, ok? Então, primeira coisa que a gente vai destacar é que cada divindade na mitologia grega tinha um atributo. Era deus do céu, da água, do amor, dos mares, dos raios, entre outros. Embora esses deuses fossem imortais, os deuses eles tinham reações tipicamente de seres humanos. Eles podiam se apaixonar, eles podiam sentir inveja, eles podiam sentir raiva, eles podiam sentir piedade, entre outras características. Os gregos acreditavam que essas divindades elas interferiam diretamente na vida das pessoas, por isso faziam dela, para essas divindades, orações e sacrifícios. Esses deuses teriam vivido no que até hoje se chama, na Grécia, o Monte Olimpo, né, que era o monte mais alto da Grécia nesse período. Haviam 12 deuses principais, porém a mitologia grega era habitada por outras criaturas, como górgonas, centauros, ninfas, sereias, sátiros, semideuses, e a gente vai pensar um pouquinho dessas criaturas agora. A gente vai falar de 4 desses seres mitológicos, só para matar um pouquinho a curiosidade. O primeiro que a gente vai falar são os heróis, né? Os heróis, eles eram seres mortais, eles eram filhos de humanos, porém, filhos de humanos com deuses. Por exemplo, Héracles, que vocês provavelmente conhecem como Hércules, né? Aquiles e Teseu, eram todos esses filhos de Zeus, né? De Zeus com diferentes mulheres humanas. Centauro, ele era uma criatura formada com a metade superior humana, né, e a metade inferior de cavalo. Só que o centauro na mitologia grega, vocês conseguem olhar eles em diferentes momentos, vamos dizer assim, né? Porque ele podia ser, ele em geral ele era visto como uma criatura selvagem, né? Mas o Quiron aqui que eu estou citando como exemplo, ele era amigo de Héracles, né? Ele era amigo de um herói. Ele foi responsável por treinar vários semideuses, né? Vários heróis. A gente vai citar também as górgonas, que eram mulheres, que eram uma espécie de monstro, né, com cabelos de serpente. Elas tinham o poder de transformar todos que olhassem para ela em pedra. Talvez a mais famosa górgona que a gente conhece é a Medusa. E as sereias, que eram mulheres com metade do corpo peixe, que atraíam marinheiros com um canto atraente. Só para deixar claro que apesar da gente falar das sereias com essa metade humana, metade peixe, em alguns lugares elas são descritas também como metade humanas, metade ave, né? Da cintura para baixo, ave, né? Entre os deuses a gente vai citar alguns deles, né? Zeus, que era considerado o líder dos deuses e também dos semideuses, né? Ele era o filho mais novo do deus Crono e dos titãs Crono e Reia. E ele teve diversas esposas, pelo menos 3, né? A mais famosa delas é Hera, né? E, consequentemente, vários filhos, tanto deuses quanto semideuses. Hera é a terceira e a mais famosa esposa de Zeus, conhecida como Rainha do Olimpo, deusa do matrimônio e do parto. E ela era descrita como vingativa e, com frequência, ela lançava maldições sobre as amantes e os filhos de Zeus. Hades e Poseidon eram irmãos de Zeus e também de Hera. Né? Hades é deus do submundo. Ele não era descrito meio como um deus nem maldoso nem cruel. Infelizmente a gente associa ele, porque por ele ser considerado deus do mundo dos mortos, no mundo cristão a gente acaba associando ele ao diabo, mas ele não é descrito como um deus cruel. Diferente das outras divindades, ele não vivia no Olimpo, ele governava seu próprio território no mundo dos mortos. Poseidon era o irmão mais velho de Zeus e de Hades. Ele é o deus dos mares, ele é descrito pelos gregos como furioso e carregando consigo seu tridente, que causaria tempestades e maremotos.
Ares e Hefesto são filhos de Zeus e Hera. Ares, deus da guerra, com frequência ele teria lutado entre os mortais e era capaz de matar o inimigo só com seu grito de guerra, né? Também era pai de vários heróis gregos. E Hefesto também filho de Hera, só que por ele ter nascido, ele foi o único deus que é registrado com alguma deficiência, ele era coxo, né? Ele era o que a gente chama de manco, né? Ele tinha uma perna mais curta que a outra. E por esse motivo Hera teria o abandonado, o que fala muito sobre essa busca do grego pela perfeição física, né? Ele foi criado por ninfas e depois de crescido foi levado ao Olimpo. Ele é deus do fogo e do artesanato. Atenas e Hermes também são filhos de Zeus, só que não com a sua esposa Hera, né? Zeus é filho de Atena com Metis, que é a primeira esposa dele, né? Ela é considerada a deusa da sabedoria, por isso ela sempre anda com uma coruja, que é o símbolo da sabedoria, e ela também é uma deusa guerreira, né? Ela já nasce adulta, toda pronta para a guerra, né? Ela seria uma deusa de uma guerra mais inteligente, vamos dizer assim, né? De estratégia. Hermes é filho de Deus com a deusa Maia, né? Ele é considerado mensageiro dos deuses, protetor dos viajantes e dos comerciantes. Ele é o responsável da conexão entre a Terra e o Olimpo. Hermes e Apolo são irmãos gêmeos, também filho de Zeus, só que com uma outra deusa, né? Que foi perseguida e amaldiçoada por Hera. Né? Artemis é considerada a deusa virgem, né? Deusa da caça, da lua e protetora dos animais. Quando ameaçada, ela usaria o seu arco, né? Um arco de melhor qualidade que o do seu próprio irmão, que era considerado deus do arco e flecha, né? Porque o arco de Apolo foi feito por Hefesto, mas o arco de Artemis foi feito pelos ciclopes, os próprios que fazem os raios de Zeus, né? Apolo é o deus da lua e do sol, da beleza e das artes, entre outros, porque ele foi deus de muitas outras coisas, né? Ele é filho de Zeus como uma titã e é considerado um deus que oscila entre um deus mais calmo e um deus vingativo. E Deméter e Dionísio. Deméter é irmã de Zeus, né? E de Hera também, deusa da agricultura. Ela era também considerada protetora do casamento e deusa da gestação e das leis sagradas. Dionísio é filho de Deus com uma princesa humana chamada Semele. Ele é deus das festas, do vinho, do teatro e foi o último deus a ser aceito no Olimpo. E os dois últimos deuses que a gente vai destacar é Eros e Afrodite. Os dois são associados ao amor. Só que em algumas histórias Eros é filho de Afrodite, né? No caso de Afrodite e Zeus, né? Ou Afrodite e Hermes, ou Afrodite e Ares, dependendo das histórias, é bem variante. Ele era considerado um homem muito bonito. Na verdade, ele nasce como uma criança e depois que Afrodite tem o segundo filho dela, ele cresce para um adulto muito bonito, né? E ele atendia todos os desejos de Afrodite, de onde lançar as suas flechas que causariam um amor, né? Afrodite, juntamente com Apolo, ela representa o ideal de beleza grego. Ela é deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Ela é responsável pela perpetuação da vida, do prazer e da alegria. Em algumas histórias, ela é filha de Hera e de Zeus. Em outras, ela nasce antes mesmo de Zeus. Então, isso depende de onde vocês vão buscar. Para a gente terminar essa parte de sociedade e cultura, a gente vai continuar na nossa próxima aula. Por hoje, a gente termina. Mas, para vocês fixarem mais o conteúdo, eu vou dizer para vocês acompanharem no livro de vocês, né? Entre as páginas 126 e 135, vocês conseguem fazer uma leitura de maior fixação e ler um conteúdo mais amplo também, ok? A gente se vê na próxima e até!